Olá meus amigos, eu sou Eduardo Haddad e hoje na nossa live vamos falar sobre treino de bíceps. Olha só, um dos componentes mais delatores de que você é um praticante de musculação é teu braço. É a certeza de que a pessoa faz exercício resistido. Então meus amigos, entendam. Tanto homens quanto mulheres precisam de exercício para membros superiores, especificamente para braços. Eu, particularmente, tenho uma política muito séria, eu sou muito cauteloso na prescrição de exercício de bíceps para mulheres. E vou explicar por quê. Nem todos os bíceps braquiais do braço, nem todos os bíceps braquiais de mulher tem um shape, um formato muito estético, tá? Muitas vezes o tendão é muito longo, enfim. E aí, os exercícios que nós prescrevemos para dorsais, muitas das vezes são mais do que suficientes para o braço da mulher, coisa que é praticamente impossível de acontecer no braço de homem, né? Se algum homem disser para você que conseguiu uma boa hipertrofia de braço, observe o shape, o formato do músculo, porque assim, hipertrofiar de maneira satisfatória para estética o bíceps, sem treinar bíceps, fazendo só dorsal, então a genética de braço é espetacular e pouquíssimas pessoas têm isso, a grande maioria treina braço. No caso das mulheres, isso é muito relativo. Por que, Haddad, que isso é relativo, amigo? Se ela não for uma atleta da categoria Women's Physique, se ela não for uma bodybuilder, qual é a lógica de você construir um bíceps com formato bicudo, pontudo? Não faz o menor sentido. Mas se ela tiver um braço atlético, um braço duro, firme, especificamente definido, já entrega que ela é uma pessoa com estilo de vida mais atlético, que é o que a maioria quer. Então, as minhas alunas especificamente não treinam bíceps, com raríssimas exceções, a turma que faz esportes, que tem membro superior, tênis, essa onda do beach tênis de agora, que não é uma moda, me parece mais uma tendência, e esse pessoal compensa fazer, mas entendam, como é uma prescrição voltada para uma condição física e não para hipertrofia especificamente, isso aqui é uma aptidão física, só precisa de um exercíciozinho, 2, 3 séries e ótimo, já conseguiu o que queria, que era ganhar força na flexão do cotovelo e de alguma forma angariar o benefício para transferir isso para a quadra. Tá, homens não, homens precisam treinar braço, isso é inconcebível. Uma das coisas que mais compromete o shape de homem é não conseguir fazer os braços acompanharem o peito. Isso é dramático e é muito frequente. Quando você olha o cara sentado, aquele peitoral gigantesco, ele levanta quando você olha, parece que o braço está comprido. Você fala, cara, tá parecendo um bonecão de Olinda. O que é isso aí, pendurado no ombro dele? É um braço? Mas não é o braço dele, não. Ele tem o peito de um cara de 90 quilos e o braço de um cara de 68. Tá errado esse negócio. E algumas vezes você coloca a fita métrica no braço da pessoa e tá lá, 45. Você fala assim, o braço tem circunferência, o que está acontecendo aqui? O shape do braço não tem um aspecto agradável. E aí, meus amigos, você vai ter que entender um pouquinho de cinesiologia e vai ter que entender um pouquinho do exercício da musculação propriamente dito. E pelo amor de Deus, entendam, a ciência é maravilhosa e traz luz à humanidade, mas nem todas as coisas foram estudadas. Algumas vezes porque o cientista não tem a cultura voltada para aquilo, afinal de contas, o que a humanidade vai ganhar se você descobrir para que serve esse ou aquele exercício de bíceps? Bíceps faz a mesma coisa, então não faz muito sentido. Mas é que outras vezes você não tem instrumento de coleta de dados.
uma pessoa que vira para você e fala assim: rosca Scott e rosca direta com eletromiografia é tudo igual. Você falou: oh, meu Deus, que inocência, né? Pessoa inocente, ele vai usar eletromiografia para inferir um resultado, forçar um resultado. Na minha terra eles iam dizer pular o corguinho e falar que o exercício tem o mesmo resultado em termos hipertróficos. Pelo amor de Deus. Assim, a primeira vez que eu ouvi isso, meus amigos, eu era muito jovem ainda, foi em 99, 2000. Nós tínhamos um grupo que trabalhava com eletromiografia e nós fazíamos alguns estudos e falávamos: engraçado, né? Eletromiograficamente não aparece a diferença. Todo mundo treinava no nosso grupo, não tinha nenhum frango, desculpa, não tinha nenhuma pessoa lá desprovida de informação. Todo mundo puxava ferro, todo mundo era professor de anatomia. O que não treinava tinha sido dono de academia, foi meu professor de anatomia. Quando ele foi meu professor, ele era forte. Então, assim, para você ter uma noção, todo mundo ali sabia o porquê deste ou daquele exercício. E nos frustrava olhar os dados eletromiográficos. Nós tínhamos dois: RMS, que é a raiz quadrada da média dos dados coletados, dos pontos coletados, e tinha a frequência mediana, que é um indicador indireto de fadiga. Você não consegue ver outra coisa, não conseguia naquela época, eu estou afastado da eletromiografia, então, mas você não vê nada que faça correlação com hipertrofia. Então, por favor, nem começa com essa conversa. Se for para começar, eu já levanto e vou embora. Não vou nada, eu estou aqui em casa. Mas entenda, vamos discutir treino de braço, tá ok? Você que é personal trainer e vai prescrever exercício de braço para o seu aluno que não é forte. Estou falando iniciante não, tá? O iniciante, para mim, se ele treinar braço ou não treinar braço, grande coisa. Tem tanta coisa mais importante para treinar. Tem que alongar, tem que ganhar postura, tem que aprender a fazer exercícios complexos como desenvolvimento, agacho, supino, flying com dumbbells, remada curvada. Tem tanta coisa importante, movimentar as escápulas na hora de fazer remada, saber fazer uma elevação lateral. Vou perder meu tempo com rosca direta para um iniciante. Vai, não, filhinho, isso aqui daqui uns dias a gente faz. Eu tô falando de um cara que já está em alguns tempinhos treinando com você. Você vai montar uma sériezinha para ele na sua academia, vai montar uma fichinha de treino na academia. Hoje em dia os falsos coaches que vendem consultoria online, falso eu digo porque não tem experiência nem acadêmica, nem formou, né? Vamos falar a verdade. O acabou de sair da faculdade, nunca trabalhou, prescreveu exercício e conta mentira, né? Eu calculei o volume e a intensidade do treino para aumentar. Calculou? Legal, hein, cara? Nossa. Se você é uma pessoa séria e que prescreve exercício com lógica e com fisiológica, você vai começar agora a prescrever exercício de braço para esse seu aluno. Bom, qual é o fundamento importante que o seu aluno precisa aprender ao treinar braço? Eu vou explicar. O teu aluno ele vai treinar bíceps. O que ele precisa aprender é fazer o braço dele chegar na insuficiência ativa. O que é isso, Haddad? Ó, não tô com peso na mão, não tô com nada. Daqui não passa, ó. Vai dar câimbra nessa bicheira aqui. Essa é a insuficiência ativa. Alguns profissionais ficam assim: você traz o peso até aqui em cima, aí não mexe o cotovelo, não faz. Não, meu irmão, pega o teu aluno, Titio vai ensinar isso de graça para você, mas no curso do dia 13 de fevereiro, todos os exercícios vão ser explanados dessa maneira. Bota o seu aluno descansado e fala assim: ó, flexiona seu cotovelo aqui agora, ó, até ele não subir mais. Tudo bem? Vou te entregar a barra agora, você vai descer e vai subir no mesmo lugar. Ele precisa aprender a atingir insuficiência ativa. Haddad, o que é insuficiência ativa? Pega o livro do terceiro período e faz o que você não fez, estuda. Hoje vamos discutir o que ninguém vai te ensinar. Só eu que sei e eu que vou te ensinar. Você precisa
que esse novato entenda que não é para levantar a barra até aqui, até aqui, até aqui, até aqui. Esses dias eu vi um personal trainer que era pachorrar. Eu estava dentro da sala de administração. Ele falou assim que a rosca direta que ele estava ensinando para o aluno dele era para o cara descer a barra aqui na frente. Eu falei, eu vou pular com os 2 pés, eu vou bater no meio da boca dele e o outro na costela. Se não quebrar o pescoço, pelo menos eu perfuro o pulmão desse filho da... Olha só. Que mano é bracinho pra frente, pra trás, pelo amor de... Não, Haddad, é porque aí fica igual um Scott. Parece aquele exercício que o Arnold fazia com os Arm Blaster. Deixa de ser frouxo, pelo amor de Deus. Cara, você precisa encurtar o teu bíceps e alongar teu bíceps. Encurtar até onde, Haddad? Até ele parar. O nome disso é insuficiência ativa. Então... quando eu vejo as pessoas fazendo bíceps e a barra chega até o antebraço ficar na vertical, aquilo me dá um câncer de bexiga. Eu falo, não pode. Eu não acredito que o professor está olhando o antebraço do cara na vertical, ou seja, o bíceps não está fazendo mais nada, é o deltoide que está segurando o peso, e ele não fala nada. Eu olho isso e falo assim, meu Deus do céu, ô desgraça que está acontecendo nessa sala de musculação. Encurte o bíceps. É isso. Até onde que desce a barra, Haddad? Até o alongamento máximo daquele ângulo, se é a rosca direta ou W, né? Se é a rosca inclinada, você só não vai fazer isso. Não precisa, gente, não precisa nem saber escrever. Você só não vai chegar no alongamento máximo na rosca Scott, porque você chega numa desvantagem mecânica. O seu tendão grita mais do que o bíceps. A primeira vez que você fizer, se você não perceber que tem alguma coisa errada, é porque você está na sala errada. O teu lugar é lá na zumba. Não é para você pisar na minha sala de musculação. Se você senta num banco Scott, faz o movimento completo, você se dá um arm lock e você não percebe que aquilo ali pode estar errado, você não precisa saber escrever, você não precisa ter feito escola, você só precisa saber andar, sabe? Sem babar. Se você não percebe que isso está errado, é porque você está na sala errada. Vai pra zumba. Pelo amor de Deus. Credo. Oh, nossa, não responde não. Quietinho, escuta quietinho. O tio tá falando. Ok. Feito isso, você vai oferecer para o seu aluno diferentes experiências de encurtamento de bíceps. Na barra reta, na barra W, nos halteres, com a pegada neutra, a pegada hammer, com a pegada pronada, para ele falar assim, ó, parece que não dói mais aqui, né? Não vai dar cãibra aqui, vai dar cãibra aqui agora, né, Haddad? É, Haddad, é isso mesmo. Entende isso? Pronto. Você fez uma oficina de experiência motora com o menino. O rapaz agora ele entendeu qual é o movimento. Ok? Ok, bacana. Ó, vamos botar um pouco de peso, porque nós queremos que seu braço fique bom, filho. Só para você entender o movimento, agora vamos colocar carga. Um pouquinho de carga e vamos fazer. Haddad, quanto de peso que eu coloco? Pergunta é essa. Se você perguntar isso para mim, você não pode nem estar nessa live. Sabe, você tem que ir lá na live do cara que fica falando de artiguinho e tal, é melhor para você. Aqui é para quem já trabalha e tem dúvidas reais, misericórdia. Ou para quem é forte e está querendo melhorar. Então vai embora, fica aqui não. Coloque um peso razoavelmente desafiador e veja a qualidade do movimento. Opa, beleza, faz mais umas 8, 10 desse jeito aí, deixa eu ver o seu movimento, faz aí para eu ver. Isso, bom. Vai chegar uma hora que ele vai fazer o inevitável. Ele vai pensar em levantar a barra. Ele vai parar de pensar no bíceps, vai jogar aqui. Opa, não esquece não. É só até aqui, ó. Cansou, descansei. Descansei, deu 7. Daqui a pouco você faz mais uma 7 aí, tá? Descansa um pouquinho. Lembra, não tô querendo que você levante a barra aqui em cima e entorta a coluna, não. Eu quero que você espreme o seu bíceps. Só isso aí, tá bom? Hoje vamos fazer só 2. Você já plantou na parte sensória e motora do cara o que ele tem que fazer. Tá, mas vocês entenderam, né? Quem fazia diferente disso, para agora.
para agora, é para ensinar a contrair o bíceps, não é para levanta até aqui, levanta até aqui, levanta até aqui, levanta até aqui, pega aberto, pega fechado, pega sua mãe no colo e faz para lá e para cá, vai dar certo. É o bíceps que você tem que focar. Agora, nós vamos começar a entender para que tem aquele monte de barra na sala de musculação, um monte de pegada, um monte de banco, e banco Scott mais inclinado, banco Scott mais na negativa. Vamos organizar a sua vidinha agora. Bom, deixa eu me posicionar bem aqui que eu sempre deixo um ventinho aqui, sabe? Eu fico fora dele, vai me incomodando. Aqui, amigos. Rosca W. Por que existe uma rosca W? Soltei uma brincadeira essa semana ao relógio que eu ganhei do professor Jean-Claude. Tá aí na live em algum lugar, então daqui a pouco ele chega, me deu de presente. Se vocês quiserem dar relógio, gente, pode mandar, não me preocupo não, tá? Achei lindo, eu vi um Bulova de 260 mil reais, falei, nossa, combina tanto com meu braço. Imagina um cara com cara de pobre que nem usar um Bulova. Ah, vem cá, vamos falar da barra. E mostrei as diferenças de você fazer rosca no cabo. Olha o Jean-Claude aí, ei Jean, viu, ó. Vejam só. A barra W, ela tem uma pegada mais ergonômica. Haddad, por que você afirma que a pegada é mais ergonômica? Porque essa posição totalmente supinada é a posição anatômica, a posição de estudo. Essa não é a sua posição natural. O natural, suas mãos ficam em semipronação. Então, quanto mais perto de uma semipronação, né, pegada neutra, mais confortável para você. Só que se ficar exatamente na semipronação, que a gente chama de pegada martelo, hammer, a ação do seu bíceps ela acaba sendo muito mascarada com outros flexores, como o braquial e o braquioradial. Então, levemente inclinada, que é o que a pegada W oferece, a Easy Bar, né? A pegada mais ergonômica para você. Por ser ergonômica, te permite usar mais carga. Entende isso? É uma barra para você se desafiar, usar cargas melhores. Vamos lá então. Você está com o seu aluninho lá, está começando a treinar braço e tudo mais. Já é hora de colocar carga? Não precisa responder, você sabe que é só retórica essa pergunta minha. Claro que não. E quando você colocar carga, ele vai fazer um excelente trabalho de core. Né? Você acha que eu não conhecia essa palavra, né? Que eu só falo de maromba. Mas ele vai fazer um excelente trabalho para fortalecimento da cadeia posterior lombar. E ele vai sofrer tanto para manter a postura que o bíceps mesmo, que é o foco do nosso trabalho, não vai ser muito bem ajustado, porque ele não consegue nem se concentrar no bíceps. Ele tem que preocupar com postura, tem que preocupar com tanta coisa. Você fala assim, não, nada de jogar o peso, é aqui, ó, espreme o braço e volta. E ele, ai, Jesus me liberta, tá tudo errado o exercício. Aí pega uma foto do Schwarzenegger, quando ele já tinha 300 anos de treino, ele fazendo uma rosca porca do cacete, e todo mundo lá, filho, aquilo ali é que resolve, meu irmão. Você está falando de um cara altamente treinado, e que se fosse nos dias de hoje, ele não ia fazer aquilo jamais. Jamais. Todo mundo já sabe que não adianta fazer essas coisas aí. É que eles eram diferenciados, tá? Bom, agora nós temos que raciocinar o seguinte, então. Para que eu uso cada exercício, cada estratégia? Querido, quando você chega numa academia e você vê uma pessoa altamente experiente, estou falando uma pessoa que treina, gente, 5, 10, 15 anos de treino. Engraçado é que toda vez na educação física que fazem pessoas treinadas, 6 meses de treino, 6 meses, filho, você não consegue nem ajustar sua comida para ir para a sala de musculação. Sabe? Então assim, esquece essa 6 meses de treino, pessoas treinadas. Não, treinado é 5, 10, 15 anos de treino. Treinado. Você olha no couro do cara, é um couro grosso. Fala, não, mas que bicho escroto, rapaz, lá é besta, o cara tacou o peso, deu cuspida de lado ainda, deu cuspida, ele derrubou o novato, credo. Treinado. E esse é o cara treinado, grosso, que nem um toco de aroeira. Esse cara que eu tô falando. Quando você vê ele chegar na sala de musculação com o braço parecendo uma mortadela, dessa grossura, liso, que nem a cabeça. Liso. E ele chega e bota aquele pesão e começa, pá, aquele monte de coisa. Você fala assim, ele poderia melhorar.
É fato, isso é um fato, que os exercícios de bíceps, exercício de braço que você faz com o cotovelo afastado do seu tronco, assim, Haddad, não, isso aí é um... Quando você afasta o cotovelo no plano sagital, deixa eu fazer de ladinho, né, porque vai que tem nego retardado aí na sala. Quando o bíceps é treinado assim, Haddad, eu posso treinar braço assim? Não, desgraça. Quando você apoia o braço assim, ou quando você puxa um cabo nessa direção, se você pegar uma barra e levantar ela aqui, começar a fazer braço e falar que eu... Nossa senhora, você não sabe, mas eu coleciono só que inglês. Então, quando o seu cotovelo está afastado do seu tronco, você já fez um encurtamento prévio da origem do bíceps, não se esquece, 2 cabeças de origem, e você fez um encurtamento prévio. O torque vai girar muito forte no ventre do braço. Geralmente, prescreve-se exercícios com o braço afastado do tronco, pensando em trabalhar o formato do bíceps. Mesma coisa quando você vê o pessoal fazendo isso, não é muito eficiente, mas é um bom exercício, não é esse é o segredo, que nem aquele menino do cabelo estranho fala, agora o segredo é outro. Não, é quando você vê o pessoal lá no crossover puxando aqui por trás da cabeça, o foco daquilo ali é exatamente gerar esse tipo de estresse, alonga, né, mas a origem do braço continua encurtada, esse é o foco. Então, rosca Scott, rosca concentrada, sanção, são exercícios importantes para esse cara que tem um braço desse tamanho que parece uma mortadela. Por quê? Porque ele conseguiria aprimorar shape. Ok? 100% de certeza disso, Haddad? Não, tem gente que não tem genética para ter shape, cara. Tem cara que fica gigantesco e você olha para ele, ele é todo estranho, né? Mas, por exemplo, você pega indivíduos negroides, nós da anatomia falamos assim, mas são os afrodescendentes. A grande maioria, existe uma região muito específica, eu não sei, mas a grande maioria eles têm ombros bem arredondados, músculos mais arredondados. De vez em quando você vê lá um que é lisão, mas a maioria é bonito de se ver, né? O peito é bem marcado, o deltoide é bem arredondado. Mesmo quando o percentual de gordura está um pouco mais alto, você olha e fala assim, não, o deltoide deles são bonitos, né? Isso faz todo sentido quando você pensa na etnia das pessoas. Você dificilmente vai achar um chinês com as características de deltoide, braço, peito de um indivíduo, né, com uma descendência, que é um afrodescendente. Você fala assim, não, realmente são shapes muito diferentes. Significa que o cara negroide sempre vai ganhar do chinesinho num campeonato de bodybuilding? Não, cara, não. Não é isso que eu estou falando, não. Estou te dizendo que geneticamente a pessoa tem lá características, né? Olha o Maurício falando, o ombro do Kai Greene. Kai Greene tem exatamente esse benefício genético, enfim. Não que o cara não treine pra caramba, não é isso, mas é bonito de se ver, né? Você não vê um ombro desse no Dennis Wolf, que era gigantesco também, branco igual leite, né? Então são coisas mais ou menos óbvias, né? Mas aí, pode acontecer, e é o que geralmente acontece, de você pegar o cara com um braço ruim e aplicar rosca Scott, concentrada, sanção, as puxadas no cabo e começar a melhorar a aparência do braço dele. Associado à dieta, isso faz um sentido muito grande, porque você começa a tirar gordura entre os ventres musculares e você começa a detectar pontos que precisam ser trabalhados. Poxa, o cara vai posar bíceps de costas. É lógico que o deltoide anterior dele tem que separar do bíceps, ele vai estar de costas. Tem que ter um buraco aqui no meio. Então, vamos trabalhar esse deltoide, vamos trabalhar esse bíceps. Não apenas exercícios de força, exercícios onde ele treina mais o ego, fazer aquela rosca direta com 30 kg de cada lado, 40 de cada lado. Falar, isso é muito bom quando você precisa de força. Haddad, já te viram na sua academia fazendo rosca direta com 30, 35 de cada lado, 40 de cada lado? Sim, mas ali eu precisava ganhar força
porque depois eu ia transferir isso para rosca Scott, transferir isso para rosca no cabo, na rosca concentrada. E isso porque eu nunca tive problema com shape de bíceps. É genético. Genético. Primeira vez na vida que eu vi um exercício de braço, acho que era um desses filminhos de John Travolta, alguma coisa assim, de sessão da tarde, o cara treinando uma rosca concentrada, falando da namoradinha que ele ia ver. Eu olhei aquilo, peguei uma pedra de segurar papel que tinha na venda do meu pai, comecei a fazer. Chamei minha irmã, falei, olha aqui que legal, o braço mexe. Era um moleque, devia ter 7, 8 anos. Ela falou assim, agora faz do outro lado, senão fica um braço diferente do outro. Implantou na minha cabeça o espírito do bodybuilding. Em contrapartida, amigos, exercícios onde os braços estão mais alongados, o bíceps está mais alongado, a saber, rosca alternada, rosca simultânea, rosca direta, rosca no banco inclinado, são exercícios que você usa para mover cargas gigantescas e para você trabalhar tensão. Qual que é o seu foco nessa hora? Circunferência de braço. Fazer aquele palito de dente que você chama de braço se tornar um canudinho de milkshake. Então vamos ganhar circunferência. É para isso que servem esses exercícios. Eu morro quando eu chego numa academia e eu vejo um novato, um moleque, gente, nossa, falar que ele é um chassi de grilo ofende a todos os grilos que empestearam o Egito. Ele não tem chassi de grilo, cara, ele é um trenzinho que está ali na sala de musculação, assim, nossa, que é? E esse menino? E eu vejo o professor da sala de musculação vai lá e passa tríceps na corda pro garoto. Eu olho aquilo e eu falo, eu juro por Deus, que a hora que não tiver ninguém aqui, eu vou tacar esse professor do segundo piso lá embaixo no tatame, eu vou matar esse desgraçado. Tríceps na corda, um dos exercícios mais sofridos de tríceps para a pessoa fazer. Não, passa exatamente pro menininho. Eu falo assim, cara, o moleque tem 19 anos, ele tem o peso do meu menino de 10. Então assim, é só o filezinho da borboleta mesmo, assim, nada. E a pessoa vai e passa um exercício impossível. Não dá para ser feliz assim, gente. Vai lá e coloca o cara para fazer rosca concentrada. A única pessoa que gosta de rosca concentrada é a pessoa experiente, porque ele olha ele fazendo exercício, ele quer colher o fruto daquele movimento ali, ele não tem preguiça de ir para o outro lado, ele vai demorar uma vida ali, porque ele está curtindo cada repetição, e ele passa para o novato e vai assim, 1, 2, 3, 10, 1, 2, 10, ele nem está vendo o que ele está fazendo. Bota um exercício que a pessoa consiga expressar o seu desempenho. Rosca com dumbbells, rosca na barra W por uma questão de segurança, para não agredir aqui, ó, o extensor ulnar do carpo. Normalmente a rosca direta, ela força muito aqui o extensor ulnar do carpo pela posição. Os que treinam, os que são machões aí vão saber o que eu estou dizendo. Então, bota uma pegada boa com dumbbell, com barra W, para esse garoto ganhar força de flexão, para ele melhorar o desempenho do bíceps. E aí sim faz sentido. Recentemente entrei numa sala de musculação e aí eu vi incline curls, rosca inclinada, aquela que o banco está inclinado aqui, né? E o cara deixa o braço descansar ao lado do corpo, né? Então, de lado, o aspecto que se tem. Estou numa cadeira convencional, gente, por favor, não vai julgar a técnica não, né? Mas o aspecto que se tem é esse aqui, ó. Entre o tronco e o braço, você encontra um ângulo de aproximadamente 30 graus. Meu irmão, os caras colocaram o banco de 45 graus de inclinação e o moleque fazendo rosca. Eu falei assim, vai arrebentar o tendão de origem do bíceps. Tava um trem horroroso o braço dele lá atrás. Eu falei assim, que diabo passa na cabeça de um profissional de educação física, de um estudante que seja, porque eu quando eu era instrutor, eu comecei, eu ainda era estudante também, eu nunca fiz essas... Se eu falar palhaçada, eu ofendo os palhaços. Se eu falar burrice, aí atrapalhou, porque todo cara que é burro vai ficar ofendido. Não tem nem como adjetivar, sabe? Você fala assim, cara, é muita orelhada demais dentro da sala de musculação. E a única causa disso não é porque ele não teve aula de cinesiologia, não é porque ele não teve aula de anatomia.
Os mais ignorantes fazem a biomecânica da musculação. Nunca teve aula de biomecânica, quem fala isso. Biomecânica é cálculo puro, cara, é analítico, aquela porcaria. Chato pra dedéu. A pessoa não treina. Porque se esse animal de pena com orelhas compridas, que é a mistura de um frango com um jumento, tivesse pego o peso uma vez na vida, nesse ângulo, com peso de homem, porque com uns pesos de viado, tá treinando braço, tá não. Não tá não. A minha mãe, quando fazia massa de pastel, fazia mais força que você, bichona. Tira essa porcaria daí, sai da sala de musculação, vai lá pra zumba e faz 2 pra lá e 2 pra cá, fazendo palminha assim, ó, que você tá me irritando. Falar que faz musculação. Ah, pelo amor de Deus, que eu não tenho nenhum calo na mão. O cara tem a mão que eu sonhava pra minha filhinha. Minha menina tem a mão mais grossa que esse trenzão aí. Vai. Se tivesse feito uma vez na vida o exercício como manda, né, by the book, não fazia uma jumentice dessas, de botar o cara totalmente inclinado, o braço todo esticado lá atrás. Eu vou ficar com o braço igual do Schwarzenegger, vai, depois da lesão. Então assim, técnica errada, execução errada e escolha de exercícios errados atrasam o desenvolvimento da pessoa. Musculação, gente, é tão bom que errado dá certo. Mas numa jegueira não funciona. Fala, meu Deus do céu, quem te falou que isso é musculação, doença? Você está inventando um exercício. Não, porque a rosca concentrada, Haddad. Eu tive uma aula lá na fisiologia, na faculdade que eu estudo, é a Unisquina. E aí o cara falou, quanto mais o músculo alonga no exercício, mais causa estímulo mecânico, fator mecânico de crescimento, fatores transcripcionais. A teoria tá linda. A hora que você vê a pessoa exercendo a profissão, você fala assim, eu não estou te dizendo que o profissional de educação tem que ser sarado, eu estou te dizendo que ele tem que saber usar o bisturi. Nosso bisturi é o exercício. Então assim, filhão, você quer mesmo prescrever esse exercício? Faça-o. Eu não preciso fazer, Haddad, eu tenho a ciência ao meu lado. Uma bichona lá de Recife falou isso aí uma vez para mim, eu falei assim, tem a ciência, mas o que está escrito na ciência que fala disso? Não tem isso na ciência ainda. Talvez daqui mais uns 50, 60 anos tenhamos materiais bons. Tem muita gente inteligente escrevendo e-books bons, né? Estão conseguindo fazer uma ponte entre algum tipo de teoria, né, e fazer uma fundamentação do exercício. Tem saído coisas boas. E aí, quem sabe daqui a mais alguns anos. Por enquanto, você precisa fazer o exercício. Simples assim. Faça com cargas mais desafiadoras, para você não cometer o erro de errar na escolha das cargas, mas faça. E aí, voltando então ao nosso aluno, é muito interessante então para esses novatos, os menos experientes, exercícios como rosca W, rosca direta, rosca com dumbbells. Boa, show. Para os mais experientes é preciso que você avalie o físico. Olha só, se você avaliar o físico, cara, pausa bíceps, o cara puxa o braço, fala, não, cara, o braço do cara é todo pontudo, todo bonito, tá tudo certo. É só você fazer a evolução do treino. E aí, seus mentirosos coaches que calculam o volume, a intensidade, aí sim, você pode pensar em sempre sugerir mais carga, mais série, mais repetição, menos carga. E é intuitivo, seu mentiroso. Não, eu faço um acréscimo de 10% por semana. Papudo! Com base em que você consegue reproduzir o que está escrito naquela mentira dos livros de periodização do levantamento de peso? Aquilo lá é levantamento de peso. Seu aluno, ele treina como um bodybuilder. Você passa 4, 5 exercícios para ele pensando em desenvolver um músculo. Ele não é um powerlifter, ele não é um levantador de peso, é mentiroso, sabe? Eu quero que alguém do Brasil venha aqui e fala que eu estou errado. Não, Haddad, eu calculo
porque quando eu aumento a intensidade. Mentiroso, você é mentiroso. Provavelmente até você foi meu aluno de pós-graduação e não assistiu a aula, né? Chegou no sábado à tarde, você contou mentira, falou assim que você precisava, eu tenho que repor a aula de um personal, Haddad, então eu não estarei presente. Mas você não esteve presente mesmo, que mentira. É tudo isso aí, mentira. Eu era aluno da faculdade, eu lia os livros ainda, traduzidos pelo excelentíssimo professor doutor Antônio Carlos Gomes, que fez o prefácio do meu livro, inclusive. Eu lia os livros dele e falava assim, nossa cara, por que eu não consigo entender isso acontecendo dentro do treino de musculação? A gente faz lá 4, 5 exercícios para peito, eu vou fazer essa evolução de carga. Não, eles estavam falando de levantamento de peso, desempenho, potência, aptidão física, não hipertrofia. Tem nada a ver com hipertrofia. E quem falar que está fazendo uma periodização ondulatória, periodização em pirâmide, está contando mentira, porque está querendo que você o admire e compre consultorias dele, vai cobrar um preço absurdo, mas não existe. A hipertrofia é um fenômeno biológico, regido pela individualidade biológica, multifatorial, tempo dependente, submisso às variáveis do dia. Teu aluno ficou em pé na fila do banco e não bebeu água. E aí, você vai aumentar os 20% do agacho dele? Vai, bonito, e faz aí. Tudo mentira, tudo mentira. O que você precisa é manter o foco na linha do físico dessa pessoa. Veja, se o braço dele de fato parece uma mortadela, não tem o shape, não tem a aparência de um braço atlético, que tal se você raciocinar assim, deixa eu ver como é que está a espessura da dobra dele. Haddad, é o percentual de gordura? Eu não quero saber percentual, eu quero saber do braço, vai lá e pega no braço dele. Se você chega e pega no braço da pessoa, vai lá, deixa eu ver seu braço, o cara pega, você puxou, sai aquela capa de rinoceronte do braço dele, fala assim, uai, vai fazer dieta. Agora, se você puxar e vir uma pele fininha, fala, cara, temos que melhorar o shape desse braço. Aí, eu recomendo fortemente, quebra de paradigmas. Vai começar o treino dele pela rosca Scott. Vou começar o treino do cara pela Scott? Exatamente. Só lembra de aquecer os ombros, né? Porque já que ele vai estar com o braço apoiado, uma sobrecarga, aquece, faz um aquecimento bacana. Aí sim, aí ficou jóia. Faz, Haddad, mas você acha que ele poderia ter começado pela rosca concentrada? Poderia. Agora, você pega um menininho que falta força. O garoto mal consegue fazer rosca com 5 kg de cada lado de uma barrinha de 8 kg. É melhor ele começar pela W, pelos dumbbells, que ele consegue usar cargas mais desafiadoras e ele ganha força de braço, grande poder de estabilização do trapézio, dos deltoides, da lombar. Você está dando aptidão para ele no futuro fazer exercícios melhores. Entendeu? Ok. Acontece que o seu aluno, ele é um cara alto, ou então ele é tem aquele, isso não é shape, isso é frame. Ele tem um frame de tronco curtinho e braços longos. Excelente para quem quer ser lutador, né? Que o cara faz assim, o cotovelo vem aqui embaixo, está todo protegido. Mas veja, esse menino, ele sempre vai falar para você, o meu braço é comprido e eu não consigo encher. E aí você olha e vê que na verdade, a hora que ele posa de lado, parece que é o antebraço dele que não acompanha o que está sendo feito. Esse espaço que existe do braço para o antebraço é muito aberto. Então parece que o antebraço do cara é fino. Nesse caso seria muito interessante. Desculpa, eu chutei o tripé do negócio, cara. Nesse caso é muito interessante ele fazer uso, enquanto ele ainda está descansado, de exercícios com a pegada neutra. Hammer. Para ele ganhar fácil bráquio radial. E aí cria uma ilusão de um braço mais fechado, mais completo. Que é o que você vê naqueles caras pequenininhos, né?
Os baixotinhos da categoria Bantam, o cara faz assim, você fala, vixe, que toco de amarrar jegue, é todo socado, né? Todo encaixado. Um cara grande, você vai ter que tentar aumentar muito o antebraço dele e isso aumenta. O que eu não consigo entender é que eu já cheguei em salas de musculação e eu vi lá o cara parado treinando antebraço. Porque você treina seu antebraço, vai fazer dorsal pesado, vai fazer rosca direta com cargas mais desafiadoras, que o antebraço vem, não precisa preocupar com isso, faz sentido. Agora treinar a lateral do braço, pegada neutra, acho que agora eu estou online de novo. Mas entenda, às vezes você vê mulheres se concentrando, porque gente, o treino ele tem um tempo, né? Então a menina vai treinar membros superiores. Eu sempre prescrevo membro superior de mulher completo, tudo no mesmo dia. Pois é, a Diana falando que tinha pausado, apareceu até pra mim aqui, ficou preta a minha tela aqui, o vídeo estava pausado. Mas o áudio tá bacana, vocês estão ouvindo? Tá, vocês vão me avisando aí. Então eu prescrevo um volume de treino de costas muito grande para as mulheres. Quando eu digo muito grande, gente, são 3, 4 exercícios, né? Algumas fazem muitas remadas, outras fazem muitas puxadas, mas enfim. Tríceps até o braço cair, né? Então põe tríceps no pulley, muitas vezes na corda, tríceps testa, mas feito na polia. Por que, Haddad? É porque é muito mais fácil eu deixar as barras W para os machões treinarem, as mulheres fazem na polia lá, o tríceps testa. Nós não estamos querendo construir tanto tríceps. As que estão mais bem condicionadas fazem paralela, fazem mergulho no banco, né? As dips. Isso ajuda demais no volume do tríceps, deixar o braço mais duro, ok? Como a mulher ela apresenta alguma gordura aqui atrás, dificilmente você vai conseguir grandes coisas na aparência do braço, mas nós vamos falar de tríceps amanhã tem live. Hoje a gente fala de bíceps e eu recomendo fortemente para vocês, se você não estiver treinando uma atleta de desempenho, se você não estiver treinando uma fisiculturista, nem uma woman physique, pare de perder tempo passando bíceps para a mulher. O tempo que ela vai ficar fazendo aquele bíceps com a barra e 2 kg de cada lado, ou então aquele pezinho, né, de ossinho de cachorro brincar. Você deveria ter passado um exercício bom de costas, começado a treinar isometria de barra para ela começar a fazer barra fixa. As meninas aqui do estúdio, quando o ombro começa a ficar forte, que elas estão sempre fazendo manguita ali para fortalecer. Se ela não for praticante de beach tênis, já vou deixar isso claro, se ela não for tenista e nem praticante de beach tênis, ela vai fazer barra. Isso aí no primeiro ano é meta minha, mulher tem que fazer barra, porque é um exercício poderoso para a autonomia. Gente, mulher que faz barra, não interessa se é pegada pronada, supinada, o braço fica bom. Tá? Isso já é uma condição muito séria e que nós devemos levar em consideração. Olha, abriu a pergunta aqui. Professor, em relação às séries para mulher, sendo 4 exercícios para dorsal, por exemplo, 4 a 5 séries? Não. Se você for fazer 4 exercícios, dá para você ficar entre 3 e 4 séries. Agora é lógico, né? Sabendo que a escolha desse volume também está, Diana, em relação com o tempo de descanso que você vai dar para aquela pessoa. Se você vai trabalhar com cargas mais desafiadoras, a menina vai fazer barra naquele dia, ela tem que descansar entre as séries, senão não sai a próxima série. E o treino tem um tempo, ela não vai ficar o dia inteiro na academia, né? Treino aqui no meu estúdio são 50 minutos, estourando 70. Dia de perna, por exemplo, sai um pouquinho mais assim. Agora, treinos convencionais que nós vamos fazer biceps e tudo mais, pode colocar mais séries que vai fluir naturalmente, tá? No curso de hipertrofia de 13 de fevereiro, eu tenho slides montados dando exemplos de treinos pesados e treinos moderados, e vocês vão comparar nitidamente, falar assim, Norma, é muita diferença dos dois modelos. Ah, de qual dos dois é melhor? Não, vou te mostrar que os dois funcionam pra caramba, não tem melhor e nem pior, tá bom? Quero que vocês raciocinem mais sobre a escolha do exercício de bíceps para os alunos de vocês.
Não é um negócio aleatório, eu vou passar um bíceps aqui porque tem um cavalete aqui que ele já apoia a barra. Não, cara, pelo amor de Deus, por causa do cavalete, Diana, onde está o link para o curso? Na bio. Tem um negócio lá que chama Linktree, você clica nele e vai abrir lá os produtos que a gente oferece. Tem e-book, tem coisa muito boa lá que foi escrita com todo amor do mundo. O e-book de peito ficou pronto, tá? Nossa! A turma do peitoral aí se prepara, porque eu fiz para matar vocês. Vai precisar de 8 para carregar o caixão, porque o peitoral vai estar desse tamanho aqui, ó. Segura. E eu já comecei a escrever o de dorsais, tá? Olha só. Você não vai prescrever o exercício aleatório, gente. Que isso, hein? Se é um rapaz que precisa de fortalecer o tronco dele fazendo bíceps, Haddad, eu passo lombar, passa a sua... Ele precisa fortalecer o tronco na execução do bíceps. Bota a barra W, deixa ele se desafiar um pouco e ganhar core fazendo aquele exercício, entendeu? Agora, se não é o caso, se já é uma pessoa forte e precisa de shape, coloca os exercícios que a pessoa faz. Nossa, esse aqui vai ser um prego entrando dentro do meu braço. Esse é o exercício dele. E assim você consegue resolver o primeiro dos problemas de braço que nós temos para resolver. Tá bom? Vitor, para você que bíceps se destacava no fisiculturismo, é mais fácil falar o que não se destacava, né? Porque hoje em dia os atletas estão colocando óleo nos braços e é difícil, né? Quando você olha assim. Mas, por exemplo, o Shawn Hay, que tinha um braço lindíssimo, não era um braço pontudo. Dennis James tinha um braço lindíssimo, não era pontudo. Dennis Wolf tinha um braço maravilhoso, não era tão pontudo, né? Agora você pega Kai Greene, a turma do Ronnie Coleman. É até engraçado que o Coleman ele ganhou idade agora, né? E você olha o braço dele assim, tem lá uma coisinha no braço dele ali. Claro, pode ser fibrose de excesso de treino, né? Pode ser que não tenha nada dele. Minha esposa chegou. É sinal que a live está terminando, viu? Não que vocês não sejam importantes, né? Eu gosto demais de vocês, mas eu a amo. Então, assim, muitos dos atletas a gente olha e fala assim, aquele bíceps todo talvez não era um bíceps, né? Era uma obrigação competitiva. A pessoa precisava fazer aquilo para estar no ritmo de competição, porque era o que faltava. Tá bom? Amigos, amanhã eu vou estar com vocês falando de tríceps. Aí as mulheres vão se amarrar. Vou pedir um favor para vocês. Eu quero que vocês, os que puderem, lógico, pega o Instagram de vocês, faz postagem nos stories de vocês para mim, falando que amanhã tem live de tríceps. Eu quero que as alunas de vocês estejam aqui também. Quero que os amigos de vocês estejam aqui também. Quero que a gorda que frita pastel lá com o braço balançando esteja aqui também. Chama todo mundo para minha live. Me ajuda a crescer. Fiquem com Deus e um par de dumbbells.